Bem-vindos de volta. Nós damos agora continuidade à exposição do Salmo 1. Na primeira parte apresentamos a noção do estudo indutivo, tendo observação, interpretação, correlação e aplicação. E nós paramos no verso 3. É importante retomar e dizer que nós estamos falando do bem-aventurado, e que ele ali é apresentado como alguém que não faz determinadas coisas e que faz especificamente uma coisa, medita na lei do Senhor. No entanto, as razões é porque ele encontra prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor é a razão principal pela qual ele ali é identificado como um bem-aventurado, alguém que goza do favor de Deus, alguém que está crescendo, que está avançando, que não está estagnado nem retrocedendo em sua caminhada espiritual. Os versos 4, 5 e 6, eles são antitéticos. Em outras palavras, visa exatamente expor o contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E o verso 4, ele começa dando-nos a entender que o contraste é absoluto. Ele diz assim: não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. No original não tem o verbo, então literalmente está assim: não assim ímpios como moinha que o vento dispersa. A maneira como nós devemos entender esse texto é que o salmista está dizendo que tudo aquilo que foi dito a respeito do bem-aventurado anteriormente, devemos entender que deve ser dito a respeito dos ímpios exatamente o contrário. Então nós podemos fazer a seguinte leitura. A introdução do verso 4 está dizendo assim: olha, em primeiro lugar, os ímpios não são bem-aventurados. Eles não gozam dessa benesse, desse favor divino. Eles não são bem-aventurados. A razão por que não são bem-aventurados é exatamente porque eles são o contrário de tudo que foi dito a respeito do bem-aventurado. O ímpio, ele, consequentemente, anda nos seus próprios conselhos, pois o texto diz: o bem-aventurado não anda nos conselhos dos ímpios, o ímpio segue seu próprio conselho. O ímpio, ele transita no caminho dos pecadores, ele caminha pelo caminho dos pecadores porque a essência da impiedade é a prática do pecado, a transgressão, a desobediência, o desprezo à lei do Senhor. E também os ímpios, eles zombam, né? Eles se juntam em rodas para zombar, para escarnecer, para desprezar. E a atitude dele para com Deus, para com a lei de Deus, para com o povo de Deus é essa, de zombaria, desprezo, irreverência, desobediência. E porque eles agem assim, a razão pela qual agem dessa maneira é porque eles não têm prazer na lei do Senhor. O ímpio é exatamente alguém que não encontra nenhum prazer na lei do Senhor. Pelo contrário, ele vê a lei do Senhor como um estorvo, como um impedimento à sua felicidade. Ele não vê a lei de Deus como instruções para a vida. Ele vê a lei de Deus como aquilo que foi colocado por Deus para impedir que eu seja feliz. Consequentemente, ele despreza, ele tem uma atitude hostil, ele tem uma atitude de beligerância em relação à lei do Senhor. A lei do Senhor não lhe é prazerosa, de maneira alguma, lhe é desprezível. E, consequentemente, porque ele não tem prazer nessa lei, ele não medita nela, ele não se dedica a pensar em como eu devo me comportar, ou o que eu devo deixar de fazer ou fazer diante daquilo que a lei está dizendo. Ele nem quer saber da lei, ele não se importa em absoluto. E porque ele não se importa em absoluto, ele não medita, ele não pode ser comparado à árvore. Ele não tem estabilidade, a estabilidade que a árvore apresenta. Ele não é esta árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Pelo contrário, ele é esta árvore que nasce no deserto, como o profeta Jeremias descreve, e lá perece. Lá mesmo não tem condições de ter vida em si mesmo e acaba perecendo. Ele não é essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ele não recebe a vida dessas águas abundantes que passam próximos a ele, porque ele não está plantado ali.
Consequentemente, ele não frutifica e ele não tem viço, não tem forças em si, porque essas forças são derivadas exatamente das águas onde esta árvore está plantada. E a parte final do verso 3 diz: e tudo quanto fizer prosperará, não se aplica a eles também. Porque Deus resiste aos ímpios, Deus resiste aos projetos dos ímpios. Os ímpios fazem projetos e Deus está constantemente contra esses projetos, porque são projetos que atentam contra a vontade de Deus, não estabelecem o reino de Deus, são projetos que são elaborados, executados para se estabelecer o império próprio dos ímpios. Os ímpios querem que as coisas sejam do seu jeito, a seu modo. Consequentemente, eles têm oposição de Deus e assim Deus não permite que prospere. Se Deus faz com que o caminho do bem-aventurado prospere, o caminho dos ímpios pode contar com a resistência de Deus. Os projetos, os planos deles estão na contramão do projeto de Deus. Não são assim os ímpios. Então, se eles não são assim, como eles são? O verso 4 nos diz: são como palha. A expressão aí usada indica ausência de consistência e estabilidade. É algo que não tem arraigamentos, não está enraizado em absolutamente nada, não está preso a nada. Consequentemente, ao bater o vento, esta palha é levada. E a culpa pela qual a palha é levada não é colocada sobre o vento. O vento venta sobre a árvore como venta sobre a palha. O vento não leva a árvore, porque a árvore está plantada, a árvore tem uma base, a árvore tem uma sustentação. Agora a palha, como ela é inconsistente, ela não tem uma sustentação, ao bater ali o vento, ela é dispersa. E a palavra dispersa aqui, ela é bem forte, indicando não somente que é retirada do seu lugar, mas que com o passar do tempo, esta própria estrutura se despedaça, se desfaz, se consome. Então, a ideia é que o próprio vento dá fim à existência do ímpio, aqui retratado no verso 4. E o verso 5, ele já indica que, como consequência, pelo ímpio não ter essa consistência, essa estabilidade, ele também, no julgamento e na congregação dos justos, ele não subsistirá. Ele não permanecerá, ele não continuará, ele não prevalecerá. E quando se fala do julgamento, está se falando do lugar onde as ações, onde os próprios projetos dessas pessoas é colocado sob júdice, sobre um julgamento, para que se saiba se aquilo vai ser aprovado ou reprovado. E todos os projetos e planos do ímpio não prevalecem. A declaração clara aqui das Escrituras é que os ímpios não subsistem no juízo e os pecadores não podem permanecer na congregação dos justos. Matias Grenzer chama atenção no verso 5 de que pela primeira vez aqui a palavra justos aparece no plural, indicando que o plano de Deus é que através das ações dos justos os ímpios sejam desmascarados, os ímpios sejam expostos, suas más intenções sejam claramente conhecidas, para que se saiba exatamente que a razão pela qual eles estão sendo condenados, os seus planos estão sendo frustrados, não está em nenhuma outra pessoa, a não ser neles mesmos. Eles são a razão pela qual os seus planos não prosperam, porque não há neles aquilo que é essencial, ou seja, o prazer na lei do Senhor, o prazer em compreender, em entender, em saber o que Deus quer, o que Deus pensa. Eles não têm essa intenção, consequentemente, tudo o que eles fizerem haverá resistência para isso, porque a lei do Senhor é que estabelece aquilo que agrada a Deus, é aquilo que tem a ver com a nossa realidade, com a nossa vida. Consequentemente, por não ter prazer na lei do Senhor, eles vão tentar fazer coisas que o desagradam e por essa razão não prosperarão, não subsistirão, não permanecerão. As palavras são fortes e são já declarativas, dizendo que isso vai acontecer sempre. É de se esperar essa consequência.
Esperar o contrário é se frustrar. O projeto de Deus vai permanecer, no entanto, os desígnios, as intenções, os planos, os projetos dos ímpios e dos pecadores não irá prevalecer, porque Deus fará questão que eles não prevaleçam. O contraste está então com o verso 3, a parte final. Porque se Deus faz os planos do bem-aventurado prosperar, é o próprio Deus também quem está interessado em não permitir que os planos dos ímpios prosperem, que os ímpios sejam julgados e condenados e declarados realmente culpados por suas ações. Porém, é interessante que depois de declarar essas coisas no verso 5, o verso 6 nos chama atenção para duas coisas que são contrárias num certo sentido, mas no outro sentido são meramente complementares. A primeira é a descrição de como Deus vê o caminho dos justos. O texto diz assim: pois Deus conhece o caminho dos justos. Ele não somente tem conhecimento, essa expressão aí indica que Deus tem um conhecimento profundo, porque os caminhos dos justos são os caminhos de Deus. Deus sabe exatamente que tipo, que natureza possui este caminho, porque são os caminhos dele. Os caminhos dos justos são os próprios caminhos de Deus. Deus os conhece, Deus os aprova. Há aqui uma indicação de que os caminhos do justo, por serem os caminhos de Deus, já de antemão são aprovados por Deus. Deus não somente faz com que eles prosperem, mas Deus reconhece como caminhos legítimos. Deus dá sua aprovação, Deus dá a sua confirmação, Ele permite que o caminho do justo prospere, porque são caminhos planejados, preparados por Ele mesmo. E o final do verso 6 diz: mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja que ele está dizendo que a razão pela qual o ímpio perece está ligado ao caminho que ele escolhe. Se você escolher um caminho, digamos, cujo destino é Brasília, por exemplo, e você continuar nesse caminho, é de se esperar que você chegue a Brasília. No entanto, se você pegar um caminho que indica que você está indo para São Paulo, é de se esperar que ao caminhar neste caminho você chegue em São Paulo, porque esse é o destino, né? E o caminho dos ímpios, ele tem um destino, o perecimento, a destruição. A última palavra do texto é uma palavra forte que indica ruína, destruição, morte, algo relacionado a extermínio. É uma palavra pesadíssima que traz consigo a ideia de que o ímpio está numa rota de destruição. Ele caminha em direção a um destino que está naquele próprio caminho. Então não é Deus que vai fazer o ímpio ser destruído, é o próprio caminho que o ímpio escolhe que o levará àquele destino, porque o caminho dos ímpios conduz à destruição, à ruína, ao perecimento, e esse é o destino que está reservado a eles. Bom, feito essas interpretações e correlações, a gente chega a um momento em que a gente precisa fazer aplicações. Essas aplicações têm a ver com uma reflexão que nós devemos fazer em relação a como eu estou diante deste texto. Aí cada pessoa deve então pensar a respeito do que leu e fazer para si perguntas honestas. O John Wesley tinha 22 perguntas que ele costumava fazer sempre que se reuniam em pequenos grupos. Eu também pensei em elaborar algumas perguntas, e essas perguntas relacionadas aos versículos, e gostaria que nós pensássemos um pouco também a respeito disso, se você dedicasse um tempo a respeito disso. Todos nós buscamos felicidade. Eu creio que ninguém intencionalmente busca ser infeliz. Aristóteles já dizia claramente que nós buscamos felicidade. Agora, que tipo de felicidade nós buscamos? Porque existem muitas propostas de felicidade. Existe, por exemplo, o que nós poderíamos chamar de felicidade pindárica, de Píndaro, o poeta grego,
que é uma liberdade de afazeres que sobrecarregam a vida. É aquela pessoa que acha que será feliz quando ela não tiver obrigações para com as outras pessoas ou para até mesmo consigo mesmo. A felicidade buscada pelos estoicos, pelos epicureus, seria essa a felicidade que nós estamos buscando? No entanto, a felicidade, segundo as Escrituras, quando você lê o Salmo 1 e também Mateus capítulo 5, é uma felicidade que está harmonizada à proposta de Deus para a nossa vida. A felicidade do Salmo 1 é a felicidade daquele que encontra prazer na lei do Senhor. A felicidade de Mateus capítulo 5 é a felicidade daquele que tem o seu caráter conformado a Cristo, que se torna então manso, humilde, que é pacificador, que busca a misericórdia, que mesmo sendo perseguido mantém a sua postura de justiça e assim por diante. Então, essa é a felicidade que nós somos incentivados a buscar. Que tipo de felicidade você está buscando? Aquela baseada no ter? Aquela baseada em amealhar riquezas neste mundo? Ou fazer coisas, realizar coisas, ser conhecido? Que felicidade você está buscando? Quando a gente olha para o que o justo não faz, a pergunta que eu preciso fazer é: eu me identifico com isso? Onde eu estou buscando conselho para a minha vida? Acaso eu busco conselho nos ímpios? Nas novelas? Nas propostas que me são feitas nos lugares mais variados? Ou eu procuro o meu conselho na lei do Senhor? Será que eu tenho me resguardado do caminho dos pecadores, evitado a roda dos escarnecedores, ou eu estou achando isso normal, achando que isso faz parte da vida, que a vida é assim e eu não tenho o que fazer? Porque eu não faço as coisas que eu não faço e porque eu faço as coisas que faço? É importante descobrir as razões. Será que a razão é porque eu encontro prazer na lei do Senhor? Agostinho escreveu um livro sobre o temor do Senhor e um texto, e ele diz nesse texto que se eu obedeço à lei do Senhor por medo de ser castigado, a minha obediência é desobediência. Mas se eu faço por amor a Deus, a quem quero agradar, então aí está a verdadeira obediência. Bom, eu tenho tido tempo para pensar na lei do Senhor, eu reservo tempo durante o meu dia para pensar nas coisas que eu tenho ouvido, nas coisas que eu tenho lido. Estou preocupado com essas coisas mesmo, faço um contraste entre o que a Bíblia está dizendo e o que eu estou vivendo. Bom, será que eu posso afirmar que a minha vida é uma vida estável como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas? Será que a minha vida não está sendo mais como uma palha que o vento leva? As Escrituras dizem em Isaías 61, versículo 3, que nós somos plantados pelo Senhor carvalhos de justiça para o louvor da sua glória. Tenho sido eu um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória? Ou estou aí levado pelo vento, arrastado por emoções, por sentimentos, por coisas que são tão instáveis como a palha que o vento leva? A minha vida reflete a prosperidade atribuída por Deus ao justo, ao que é bem-aventurado? Eu tenho visto realmente que estou progredindo ou estou regredindo, estou parado, não estou avançando? Se eu sou um bem-aventurado é porque eu estou caminhando em direção ao propósito de Deus para a minha vida. Com relação aos ímpios, ao olhar para eles e vê-los prosperando, tenho tido inveja deles? Ou estou consciente de que a prosperidade dos ímpios é tão passageira como a realidade deles? O Salmo 37 e o 73 nos chamam muita atenção em relação a isso. Será que eu tenho consciência da necessidade de viver em integridade para poder prevalecer no juízo e permanecer na Assembleia dos Justos? Pois somente prevalece no julgamento e permanece na Assembleia do Justo o justo, o ímpio não vai prevalecer. Eu estou ciente de que Deus conhece os meus caminhos? Não somente os conhece, mas os aprova? Será que há caminhos que tenho transitado que jamais posso dizer que Deus aprova? Ao realizar aquilo que realizo, posso imediatamente dizer obrigado, Senhor, por me permitir fazer o que estou fazendo?
Tenho conscientemente evitado a vereda dos ímpios, o caminho da perdição, como Jesus disse que é largo, espaçoso e conduz à perdição, enquanto o caminho da justiça é estreito, penoso, dificultoso, mas conduz à vida eterna? Jonathan Edwards escreveu uma obra chamada Religious Affections, as afeições religiosas, e nesta obra Jonathan Edwards desenvolve uma tese. Eu queria que a gente, para finalizar aqui na aplicação, estivéssemos pensando um pouco sobre isso. Ele diz que as afeições religiosas são infundidas naquele que é regenerado pelo Espírito Santo e nele é colocada uma renovação de mente, que, afetando a sua disposição mental, leva-o a preferir o que outrora preteria e preterir o que outrora preferia. Jonathan Edwards está dizendo que a manifestação da nova natureza de Deus em nós faz com que as nossas preferências sejam mudadas. Ele chega a dizer que há um novo paladar, um novo gosto, uma nova afeição, um novo desejo. Ele diz que esse desejo, essa afeição renovada, esse interesse, esse deleite renovado é em relação às coisas divinas, a lei de Deus, os valores do reino de Deus, aquilo que Deus realmente valoriza passa a ser para nós aquilo que realmente vale, aquilo pelo qual nós estamos dispostos a viver e morrer. Quando o Espírito Santo muda o nosso coração, Ele nos traz o prazer pela lei do Senhor. Somente aquele que é regenerado pelo Espírito Santo é capaz de ser identificado com esta figura aqui apresentada no Salmo 1. Portanto, o Salmo 1 não fala de alguém que se esforça por ser feliz, porque às vezes a busca pela felicidade se torna a razão da própria infelicidade. O salmista é apresentado como aquele que teve seu coração mudado e, consequentemente, suas afeições já não são mais as mesmas. Ele agora tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é o tema central do Salmo 1. E é a nossa atitude diante da lei do Senhor que vai determinar se nós seremos bem-aventurados ou não, se vamos ou não prosperar em nossos caminhos, porque aquele que é bem-aventurado, ele antes de mais nada tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita sempre que tem alguma oportunidade. Muito obrigado, Deus o abençoe.